Dando continuidade ao estudo da América, vamos estudar sobre os povos pré-colombianos. Os povos pré-colombianos são assim chamados aqueles povos que habitaram o continente americano antes da chegada de Cristóvão Colombo, em 1492, e formaram importantes civilizações. A primeira que citaremos é a cultura olmeca, que desenvolveu-se entre 1200 a.C. a 4000 anos antes de Cristo na região do atual México, até o Panamá. Escavações arqueológicas encontraram vestígios importantes, como pirâmides, templos, praças e esculturas de basalto, que chegaram a pesar até 25 toneladas em pelo menos 400 urbanos olmecas, como São Lourenço, Três Aportes, Laguna de las Cerros e La Venta, sendo La Venta provavelmente o maior centro urbano em população da cultura olmeca. Estima-se que nesse centro viviam 18.000 pessoas. Os estudiosos indicam que os olmecas não tinham poder centralizado e nem território unificado, mas sim existiam centros regionais que se organizavam. Os olmecas sobreviviam do cultivo de plantas, como milho, feijão, abóbora, também coletando frutos silvestres e caçando animais. Eles também produziam borracha, a partir da extração do látex da seringueira, e por isso ficaram conhecidos como os povos da borracha. Falando sobre a religião, os olmecas, eles cultuavam vários deuses que simbolizavam desde animais, passando pelas forças da natureza, até alimentos da agricultura, como o milho, por exemplo, que era uma planta considerada sagrada, usada em rituais religiosos. Essa planta não era um deus, porém, tinha uma grande simbologia religiosa, era uma planta sagrada. Como exemplo dos deuses cultuados por esses povos, podemos citar o jaguar, a serpente, o sol, a água, a montanha. Ou seja, eles eram politeístas. Tinha um sacerdote que comandava o templo, representando os poderes sobrenaturais. Além do sacerdote, existiam diversos grupos sociais, como camponeses, artesãos, comerciantes, escribas e dirigentes. Entre eles também desenvolveram-se os saberes, como o calendário que orientava o cultivo das plantas, como o período do plantio, da colheita, e também desenvolveram uma escrita e numeração baseada em sinais chamados de glifos, que eram gravados em rochas ou pintados. Outro povo que desenvolveu-se na América foram os povos maias. Fala-se em povos porque, assim como os olmecas, esses também não constituíram um império. O que existiram foram centros urbanos que funcionavam como cidades-estados, ou seja, cidades autônomas com governos e leis, costumes próprios, como Capã, que era localizada onde atualmente fica Honduras, e Tikal, fica localizado na Guatemala. Atualmente, sua área foi transformada em um parque nacional e declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco, pois nela foram encontradas mais de 3.000 construções em escavações arqueológicas. Entre estas escavações, o Templo do Grande Jaguar, com altura aproximada de um prédio de 20 andares, pois os maias também tinham religião politeísta. Porém, em todas as cidades maias foram encontrados palácios, templos e pirâmides. Nos grupos sociais da sociedade maia, em menor número, existia uma elite composta de nobres, sacerdotes, guerreiros, mas a maioria da população era agricultores e artesãos, que pagavam tributos ao chefe de governo, que também era representante dos deuses. A economia maia baseava-se no cultivo do milho, feijão, cacau, abacate, pimenta, utilizando a coivara como técnica agrícola. Desenvolveram também técnicas de cerâmica, ourivesaria, fiação, pinturas de tecidos, criação de arte em obras arquitetônicas, esculturas em baixo relevo, pinturas, murais,
Também dominaram a produção da borracha a partir do látex e extrato de plantas. Nos saberes também desenvolveram um sistema de escrita, que foi grafado em monumentos de pedras, escadarias, cerâmicas e produziram livros chamados de códices. Importantes fontes históricas, com registros do cotidiano, crenças religiosas, conhecimentos científicos, cujos poucos que sobreviveram ao ataque europeu foram decifrados no século XX. Além da escrita, desenvolveram a astronomia e a matemática, como o conceito do número zero, calendário a partir do movimento do Sol, da Lua, das estrelas, para organizar as atividades agrícolas e religiosas. A cultura maia teve a origem no século 8 a.C., teve seu apogeu entre 300 d.C. e 900 d.C. e começou a entrar em declínio por razões desconhecidas a partir do século 9. Algumas possíveis causas para o declínio foram secas, epidemias, invasões dos povos vizinhos, rebeliões internas. Quando os espanhóis chegaram, só encontraram as ruínas dessa civilização. Não encontraram mais os povos maias habitando aquela região. Outra importante cultura foi desenvolvida pelos astecas, que migraram do norte americano, ocuparam o atual México entre os séculos 12 e 13 e eram chamados também de mexicas. Sua língua falada era nahuatl. Essa que atualmente é a mais falada no país entre os indígenas, com algumas transformações que ocorreram ao longo dos tempos. A cidade de Tenochtitlán, onde atualmente está localizada a cidade do México, foi fundada na região do Lago Texcoco. Foi a capital do Império Azteca, com área de 13,5 km². Chegou a ter de 100 a 230 mil habitantes e, juntamente com outros centros urbanos, eram sustentados por impostos que eram pagos em diferentes localidades dominadas pelos astecas. Os astecas empreenderam uma expansão territorial, dominando regiões do território onde atualmente fica o México, do Atlântico ao Pacífico. Através de conquistas militares e alianças, dominaram vários povos que viviam na região. Quando os espanhóis chegaram, eram os astecas que comandavam toda aquela região, sob o comando do imperador Montezuma. Eles tinham uma lenda que os deuses chegariam pelo mar para salvá-los. Então, quando os espanhóis chegaram, acreditaram que eram os seus deuses que estavam chegando. Isso facilitou o contato entre os espanhóis e esses nativos. Eles receberam os espanhóis de forma amistosa, por acreditarem nessa lenda, né? Os grupos sociais na sociedade asteca existiam os nobres, que era um grupo composto por um imperador, sacerdotes, chefes militares, governadores e altos funcionários do Estado. Existia uma elite rica composta por comerciantes e artesãos, camponeses. Os camponeses eram a maioria da população e eram também os que sustentavam o império pagando tributos. Então, era a classe menos favorecida. Na economia, eles desenvolveram a agricultura, cultivando milho, feijão, cacau, algodão. A agricultura é essa que ganhou impulso com as técnicas de irrigação para drenar pântanos e a criação de ilhas artificiais para cultivo agrícola. Os astecas também criaram animais, além de cultivar as plantas, eles criavam animais, como perus, patos, entre outros, e comercializavam bens como tecidos, peles, cerâmicas, ouro, prata, e produziu obras de arte, como máscaras em formas de mosaico. Nos saberes, os astecas desenvolveram também um calendário e um sistema de escrita, assim como os olmecas e os maias. Inclusive, o Códice Mendonça foi criado quando os espanhóis já tinham chegado à América. Foi criado em 1540. Sobre a religião, eles eram politeístas, erguiam templos em formas de pirâmides, também como as outras civilizações, porém, estes realizavam sacrifícios humanos em rituais de renovação de aliança entre os humanos e os deuses. Os sacrificados eram geralmente prisioneiros de guerra.
Os Incas foi outro importante povo. Estes viveram mais próximos de nós, viveram na América do Sul, mais precisamente na região do atual Peru, cuja cidade de Cusco foi a capital do império, pois assim como os astecas, os incas também formaram o império, aproximadamente no século XII. Outra importante cidade construída pelos incas, entre as diversas cidades, foi Machu Picchu, no topo de uma montanha, a 2.400 metros de altitude. Essa cidade, juntamente com Cusco, foi declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Os incas se tornaram poderosos ao expandir seu território, dominando os outros povos andinos que formaram reinos anteriores, como os Huari ou os Chimus. Em seu apogeu, o território inca ocupou uma área que estende-se do Equador, Bolívia, Peru até o Chile atualmente. A sociedade inca era composta pelo imperador, o Sapa Inca, que era mumificado e cultuado como um deus. Sol. Inclusive, em Machu Picchu existiu um templo ornamentado com ouro para refletir a luz solar, o templo do deus Sol, em sua homenagem. A elite rica, composta por sacerdotes, chefes militares, governadores e funcionários do Estado. Existe também um grupo de artesãos, projetistas e contabilistas. Existem os camponeses, que, assim como nas outras sociedades estudadas, era a maioria da população, dedicando-se ao cultivo agrícola, do milho, feijão, batata, entre outros, e a criação de animais, como as lhamas e alpacas, que eram utilizadas para obtenção de lã, carne, leite e transporte de cargas. Esses camponeses eram obrigados a realizar serviços para o Estado, como construtores, pastores e agricultores em determinadas épocas do ano. Os incas também construíram palácios, templos, pavimentaram estradas que interligavam cidades atravessando vales e montanhas, e ao longo destas estradas existiam abrigos e armazéns, e jovens responsáveis por transmitir as mensagens para outras regiões do império. Eles transmitiam as mensagens de forma oral, que tornava uma comunicação mais rápida dentro do império. Esses jovens que eram responsáveis por transmitir a mensagem, que ficavam localizados em pontos estratégicos durante o percurso. Eles desenvolveram também a metalurgia em bronze e cobre, orivesaria de ouro e prata. Os incas não desenvolveram a escrita, mas desenvolveram um sistema de registro e comunicação em quipós, que eram nós feitos em cordões coloridos, que servia para fazer registros administrativos, registrar os impostos arrecadados e também transmitir mensagens para as outras regiões do reino.